A película de vidro sai de graça. Isso mesmo. Hoje, na compra da sua capinha, a película de vidro sai de graça. Avenida Expedito Garcia, número 127, em frente ao Joamba, em cima da Blink Jeans. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa. O comércio começou fraco, com pequenas mercearias, alguns atacadistas, e com a crise da cafeicultura, as famílias vieram para cá também em busca de estudo para os filhos, alguma coisa assim. E isso passou, o comércio foi crescendo, 80, 90, e é esse grande polo comercial que nós temos hoje. Você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palito. Em relação a Campo Grande, como surgiu o bairro, não existem muitos registros oficiais. Aconteceram alguns incêndios, por exemplo, na época de transferência da administração de Cariacica para Campo Grande, então muito da memória se perdeu. Mas para simplificar, a gente pode falar um pouquinho sobre o surgimento de Cariacica e de como ela cresceu. Inicialmente o progresso chegou com a construção da ferrovia, chamada Vitória Minas, hoje da Vale, que começou em Itacibá e vai até Belo Horizonte. Com isso aí, muitos trabalhadores até de outros estados vieram aqui para o Espírito Santo em busca de trabalho. Expedito Garcia era um fluminense, era servidor da companhia Souza Cruz, companhia de cigarro lá no Rio de Janeiro. Em um daqueles bailes lá do Rio de Janeiro, ele acabou conhecendo sua futura esposa, que chamava-se Lília. E a Lília era de uma família daqui do Espírito Santo. E aí ele, vislumbrando possibilidade de fazer grandes negócios aqui no Espírito Santo, que ainda era considerado bastante uma província, ele se dirigiu para cá e montou três empresas, inclusive uma imobiliária, e comprou toda aquela fazenda ali hoje, onde é Campo Grande, Itacibá, aqueles cantos tudo ali. Não se esqueça de me dar palitos. Depois ele montou um frigorífico. Quando ele tinha a imobiliária, ele fez todo o traçado, da região de Campo Grande, onde está a Avenida Expedito Garcia, e foi vendendo e transformou naquele bairro enorme que hoje, para Cariacica, um dos principais bairros de Cariacica. E assim foi Expedito Garcia. Esse nome da avenida é em função do que ele representou à época para o desenvolvimento de Cariacica. Teve um falecimento trágico numa das viagens que ele fez de Vitória para São Paulo. O avião que ele estava junto com a filha dele sofreu um acidente e morreu ele e a filha. Aqui inicialmente eram fazendas. As primeiras famílias foram Balbino, Cardoso, o Gonçalves, Edgar Gonçalves, a dona Mariquinha, que era chamada portuguesa, que era mãe do finado Edgar Gonçalves, o chamado Legarinho. A minha família é uma das primeiras que surgiu aqui em Campo Grande, né? Meu avô, ele nasceu em 1900, né? E sempre foi morador aqui de Campo Grande. Eu nasci e me criei numa casinha que existe até hoje, bem pertinho da linha de trem aqui na rua Leopoldina. Não tinha meio-fio, não tinha iluminação, não tinha calçamento, não tinha esgoto, o esgoto era céu aberto, não tinha nada. E os imóveis aqui, os lotes, na frente, geralmente eles eram cercados com cerca de ripa ou arame farpado. Não tinha cerca, não tinha muros. E os barracos também naquela época não eram de alvenaria. Poucas casas aqui, 3, 4, 5 casas de alvenaria foram feitas aqui naquela época. Aqui onde é a Praça de Campo Grande era um buraco lamaçado, a Avenida Expedito Garcia não era calçada, enfim. Não existia
calçamento, não tinha água, não tinha luz, né? Não tinha nada. Era tudo estrada de chão aqui, terra de chão, né? E capoeira em volta. Na frente era mandiocal, uma horta, e no fundo era a casinha de madeira. Era assim que eu conheci Campo Grande quando eu vim para cá. Outro detalhe que era muito importante em Campo Grande, quando você embarcava no ônibus, se você não visse ninguém conhecido, você podia descer porque estava no ônibus errado. Você já identificava as pessoas, era um bairro pequeno, né? Mas a gente prevê o futuro e deu tudo certo. Hoje você vê o que é Cariacica, vê o que é Expedito Garcia. Tinha referência aqui no meu tempo de garoto. Tinha lá embaixo, chamava Seu Legarim, que é uma loja lá embaixo onde tem uns empreendimentos grandes. Acho que aqui na praça era Seu Belinho e lá em cima o Zé Barro. Eram os 3 pontos de referência. Nós chegamos aqui em 1952. Tinha 3 casas comerciais. Uma se chamava Legarinho, apelido, né, Edgar Gonçalves. Outro Seu Belinho e Seu José Barro. A 4ª foi nossa. Então era muito comum há 30, 40 anos mais ou menos ali em Cariacica, você procurar para algum serviço, você encontrar famílias italianas tradicionais daquela região. Deixa eu te falar para você, o crescimento de Cariacica, ele nunca dependeu de âmbito estadual, municipal, federal, porque nunca ninguém fez nada por isso aqui. Pelo contrário, pessoas de origem que vieram para aqui, né, apostaram na Avenida Expedito Garcia ou mesmo em Cariacica, comprando o terreno e construindo. Então era muito comum há 30, 40 anos mais ou menos ali em Cariacica, você procurar para algum serviço, você encontrar famílias italianas tradicionais daquela região. O crescimento, assim, o maior volume de movimento, você entendeu, de Campo Grande se deu quando o Ceasa se instalou ali no Trevo hoje, né, que vai para Carapina. E coincidentemente, nessa mesma época também, foram encerrados os grandes projetos, a transferência da Vale para a Serra, a construção da CST, a terceira ponte, e também teve uma grande crise na cafeicultura capixaba, que era a base econômica do Espírito Santo. Na década de 60, ainda não era Expedito Garcia. Na década de 60, ainda era a BR-101. A partir de 64, 63, 65 é que nós passamos para ser Expedito Garcia aqui. Mais ou menos nessa fase. Tornou-se um polo de prestação de serviços e cresceu abruptamente, e a Expedito Garcia acabou se tornando o maior polo comercial hoje do município de Cariacica. A Avenida Expedito Garcia ela tem passado por várias transformações. Obviamente que isso depende muito do quem está no poder municipal. Campo Grande não tem um plano diretor urbano, não tem uma organização em relação ao que diz a estacionamento, a comércio, né? Só o problema aqui é porque eu falei com você iniciar um crescimento desorganizado, você entendendo? Isso traz um montão de consequências. Hoje, até pela própria economia nacional, eu sei que a avenida sofre algumas consequências, inclusive com uma enorme quantitativo de pessoas que estão fazendo vendas como vendedores de rua, vamos chamar assim. Os camelôs ocupam grande parte, nada contra os camelôs, que eles estão ganhando dinheiro deles de maneira dessa, mas era bom que se disciplinasse, né? Estabelecesse um lugar para camelô, um local para estacionamento. Meio bagunçado aqui, que você passa na porta de uma loja, uma caixa de som fazendo um barulhão danado, passa na outra, assim, um negócio que eu acho que precisava disciplinar, assim, não contra o comerciante colocar a caixa de som dele, que ele está tentando encontrar uma maneira de vender, mas estabelecesse um limite, né, de altura, de volume. Compre a capinha do seu celular pelo menor preço, capinhas personalizadas. Compre a capinha, você quer a película? Tá sensacional, hein? Que realmente essa avenida aqui tem hora que parece que é uma Índia.
Mas isso tudo para mim é uma fase, é um processo. A hora que a estabilidade econômica ela voltar, essas pessoas tendem a tentar buscar empregos ou alternativas de vender e produzir serviços em áreas físicas. Hoje, até pela própria economia nacional, eu sei que a Avenida sofre algumas consequências. Mas a crise de hoje, você está vendo, ela deu uma queda na Expedito Garcia de mais de 30%. A Expedito Garcia, se não é uma das mais importantes no cenário econômico do Espírito Santo, é uma das maiores. Enfim, Campo Grande é mais ou menos isso. O futuro de Campo Grande continua com ótimas perspectivas, porque veio também o mercado imobiliário e quem caminha por aqui já vê, por exemplo, grandes empreendimentos das grandes construtoras. A gente sempre acredita, né? Eu sou um otimista por natureza, eu sempre acredito. Só melhora. Não com essa crise que nós estamos atravessando agora, mas isso é passageiro, né? Breve vai acabar isso e nós vamos voltar ao normal, porque eu vou te falar para você, é um dos comércios muito bons de Cariacica, porque nós temos tudo aqui, tudo que você pode pensar. Ela é uma avenida que está consolidada economicamente em Cariacica. É onde estão concentrados os maiores números de micro e pequenos empresários de Cariacica e Oxalá do Espírito Santo. Campo Grande teve uma metamorfose muito grande, né? Hoje quem vê essa metrópole aqui não imagina como era Campo Grande, né? Eu vim para cá com 16 anos de idade, eu estou com 66, 50 anos. E hoje eu aqui estou, aqui permanecerei, não pretendo sair daqui por nada. É uma região que ela é a maior região hoje do município de Cariacica, em termos econômicos, em termos de quantitativo, em termos de extensão. E ela tem uma história tradicional. Eu não conheço ninguém que quando fala de Cariacica que não saiba que tem a Avenida Expedito Garcia. Velha avenida, onde deixei rastro de infância que virou saudade. E hoje existe em cada esquina meu nome escrito para a eternidade. Velha avenida, onde deixei rastro de infância que virou saudade. E hoje existe em cada esquina meu nome escrito para a eternidade.